mais da tua palavra, Senhor, de aprender e de, com isso, te valorizar cada vez mais, Senhor. Abençoa esses estudos, Pai, abençoa o Renato, Pai, que usa teu servo, Pai, fala pela boca dele, Pai, para que nós possamos aprender cada vez mais, Pai, e com isso poder colocar em prática na nossa vida também. Abençoa, meu Deus, e eu te agradeço, meu Senhor, por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, glória a Jesus. Bendito seja o nome do Senhor, né? Mais um dia em que as misericórdias do Senhor se renovaram, mais um dia que estamos aqui. O Senhor não retornou, aguardamos a sua vinda, né? Então vamos para mais um dia, né? Glória a Deus, glória a Jesus. Atos dos Apóstolos, capítulo 5. Estamos hoje no versículo de número 12. Se você tiver uma Bíblia, acompanhe, que é bênção, né? A palavra do Senhor sempre diz que a fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra do Senhor. Então, se você lê, você está ouvindo duas vezes, né? Está ouvindo o que eu vou ler e você também está lendo ali, você está assimilando duas vezes. Glória a Deus. Então, nosso último encontro, nós vimos ali sobre a oferta de Barnabé, né? Vimos que a igreja crescia, né? A palavra do Senhor fala que eles vendiam suas propriedades, que tudo era comum entre eles. E nós vimos ali uma oferta em especial de Barnabé, né, aquele levita da tribo de Levi, ali, natural de Chipre, um homem que ajudou Paulo nas suas missões, como nós iremos estudar. E vimos o caso também de Ananias e Safira, né? Ananias e Safira, eles tentaram ali, de certa forma, viram a oferta de Barnabé e quiseram, talvez por inveja ou por outro motivo ali, quiseram a glória, né, aquela glória ali que foi dada a Barnabé, né? Não que Barnabé quisesse a glória dos homens, mas ele deu de bom grado. Ananias e Safira, eles erraram ali, a motivação deles estava errada. Então, como Pedro falou, Ananias e Safira, eles tinham a propriedade, eles não tinham que vender essa propriedade. E se eles vendessem, eles não tinham a obrigação de entregar o resultado da venda para os apóstolos. O pecado deles não estava na questão de vender ou não a propriedade, em dar ou não o resultado ali da venda, mas o pecado deles estava na mentira. E essa mentira não foi somente sustentada diante da igreja, mas também diante de Deus, como Pedro falou aqui, quando ele conversou com Ananias, né? Glória a Deus, glória a Jesus. Então, mentir para a igreja é como se a gente tira o ensinamento desse estudo aqui de Ananias e Safiras, mentir para Deus, mentir para a igreja é o mesmo que está mentindo para Deus, né? O Senhor Jesus disse, e a igreja é minha, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, né? Glória a Deus. Então, versículo 12, nós temos o seguinte, ó, Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 12. Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e costumavam todos reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão. Mas dos restantes ninguém ousava juntar-se a eles, porém o povo lhes tributava grande admiração. Então nós temos aqui um relato do progresso do evangelho, né? O progresso do evangelho aqui com muitos sinais e prodígios feitos pela mão dos apóstolos. Então, na Bíblia, os fatos e episódios não acontecem, a gente tem que entender que eles não acontecem um atrás dos outros, né? A gente não tem, terminou o caso de Ananias e Safiras, logo em seguida acontece outro episódio. Não, às vezes a gente tem um período ali de um dia, meses, semanas, né? Temos aí um período de tempo que não é relatado nas Santas Escrituras. Então, não sabemos aqui, esse versículo 12 até o 16, não sabemos se foi imediatamente, né? Se passou algum tempo aqui, ou se foi realmente um apanhado aí de tempo, né? De alguns meses, de algumas semanas, né? Então, o versículo 12, ele fala sobre isso, de sinais e prodígios que eram feitos pela mão dos apóstolos. Não é a primeira que nós vemos isso, né? Que os sinais ali sendo feitos pelos discípulos de Jesus. O próprio Jesus havia alertado, havia dito isso, né? Que os sinais seguirão aqueles que me seguem. E aqui está acontecendo justamente o que havia sido predito, né? Dito pelo nosso Senhor Jesus. Então, após aquele castigo ali, né? O evangelho, ele não seria um castigo, né? Mas após aquela ameaça que nós tivemos ali dos líderes religiosos, o evangelho ele volta a tomar o seu rumo de crescimento. Temos aqui um destaque para a palavra muitos, né? Muitos sinais e prodígios foram feitos. Não eram poucos, eram muitos de diversos tipos, alguns até repetidos, né? Claro. E não eram feitos de uma forma oculta, né? Mas eram feitos entre o povo, né? De modo que todos pudessem, todos eram testemunhas. E novamente aqui nós temos
e eles costumavam reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão. Aqui nós temos novamente a palavra unânimes, né? Só que ela está traduzida de outra expressão aqui, a expressão de comum acordo, né? Mas quando nós olhamos ali nos originais, né, no grego, a palavra é a mesma, né? Unânimes, eles estavam ali no pórtico de Salomão, de comum acordo ali, em uma só mente, né? Em um só espírito de comunhão, união, unidade da igreja do Senhor. E aparentemente o pórtico de Salomão tinha se tornado ali um local de reunião, né? Após aquele milagre ali que foi realizado na área do templo, né, na Porta Formosa, em que aquele coxo de 40 anos de idade, um coxo de nascença, foi curado, e que Pedro discursou ali no pórtico de Salomão. O pórtico de Salomão adotou aqui um local ali de encontro, né, da igreja do Senhor, né? Glória a Deus, glória a Jesus, né? Ele havia sido construído desde a época de Herodes, e hoje era ali um local de bênção, né, para a igreja, né? Ele não estava no templo, esse pórtico, mas ele compunha a área externa do templo, né? Glória a Deus. Então, a reunião ali, eles sempre se reuniam ali, e as pessoas... É importante a gente entender o seguinte, ó. Jesus é quem opera milagres por meio dos apóstolos. Os milagres, eles não substituem o evangelho, né? Os milagres, eles apenas abrem as portas para a pregação. Os milagres, eles não salvam. Uma pessoa curada por um milagre ali de Jesus, ela não está salva, é necessário que ela se arrependa. Os milagres, eles demonstram o poder de Deus. Então, mesmo com sinais e prodígios, era necessário que os apóstolos eles pregassem a palavra do Senhor, era necessário que as pessoas se arrependessem dos seus pecados e seguissem a doutrina, né? Seguissem o evangelho. Mateus 7, 22 ao 23, Jesus fala o seguinte, ó. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direis explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim os que praticam a iniquidade. Então a pessoa usar dons, a pessoa vai efetuar milagres, não, ela tem que ser transformada, ela tem que operar o novo nascimento, tem que ser uma nova criatura, não é o fato dela operar um milagre que ela vai ser salva. Então o milagre, ele não salva, é necessário o arrependimento, é necessário crer em Jesus. O meio usado por Deus para chamar os pecadores ao arrependimento, né, pode ser um milagre, mas é necessário a fé salvadora, é necessário crer, é necessário aceitar a Jesus, é necessário você se arrepender dos seus pecados. Né? Glória a Deus, glória a Jesus. E no versículo 13 fala que muitos ali ousavam, ninguém ousava juntar-se a eles, porém o povo lhes tributava grande admiração. Então, um certo temor aqui se apoderou das pessoas, né? Pessoas ficaram ali com um certo receio, né, de se unirem aos apóstolos, né, de certa forma, de aceitarem a Jesus, né. Eu creio que por conta, né, dos muitos sinais e prodígios, também do que aconteceu com Ananias e Safira ali, né, as pessoas ficaram com um certo receio, né, tinham grande admiração, mas as pessoas tiveram esse temor de se ajuntar aos apóstolos, né. Talvez medo da perseguição dos líderes religiosos, né, por conta das ameaças, ou medo de se entregarem a essa nova doutrina. Por exemplo, o que aconteceu com Ananias e Safira causou temor, né? O versículo 11 fala que grande temor sobreveio não só na igreja, mas a todos quantos ouviram essa notícia. Então é como se a porta ficasse fechada ali para os que eram covardes, que tinham medo de se entregar realmente, de se arrepender, de se entregar realmente a Jesus. A igreja acabou gerando, né, os milagres, os sinais, né, a pureza da igreja acabou gerando ali um temor à sua volta. Mas mesmo que com esse temor, o povo não deixava de se admirar, né, os que queriam realmente, eles chegavam ali e se entregavam a Jesus, né, porque a palavra do Senhor fala no versículo 14 que crescia mais e mais, mas aqueles que queriam ficar com um pé no mundo e um pé na igreja, eles tiveram temor dos apóstolos. Então, todo mundo, nesse versículo 13, ele mostra mais ou menos assim o que acontece hoje, né? Todo mundo quer os dons, todo mundo quer as profecias, quer visão, quer dom de cura, quer discernimento de espíritos, né? Quer os dons ali, todos os dons que Paulo categoriza, mas não querem obedecer, né? Não querem realmente se consagrar, não querem realmente se santificar, não querem
se entregar realmente ao evangelho. Não querem ler a palavra, orar, jejuar. Muitos pedem dons, né? Quando oram ali, pedem dons, pedem milagres, mas esquecem de orar para ser cheios do Espírito Santo, por exemplo. Não oram pedindo os frutos do Espírito Santo. Os frutos que Paulo fala ali, né, em Gálatas 5:22, amor, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé. Esquecem de pedir ali para ser homens e mulheres bem-aventurados, né? Pessoas que são mansas, que têm fome e sede de justiça, misericordiosa, limpos de coração. As pessoas querem as bênçãos, né? Mas não querem sacrificar, não querem ler a palavra do Senhor, né? Não querem se entregar ali aos pés da cruz, né? Glória a Deus. Então, que a gente possa lembrar de Salomão, né? Salomão, ele pediu, Deus disse, pede o que tu quiseres, e ele pede sabedoria para administrar o povo de Deus, né? 2 Crônicas, capítulo 1, versículo 10, fala o seguinte, ó, Salomão falando, né? Dá-me, pois, sabedoria e conhecimento para que possa sair e entrar perante esse povo, pois quem poderia julgar a este povo, este tão grande povo? Então Deus disse a Salomão, porquanto ouvi isto no teu coração e não pediste riqueza, bens ou honra, nem a morte dos que te odeiam, nem tampouco pediste muitos dias de vida, mas pediste para ti sabedoria e conhecimento para poderes julgar o meu povo, sobre o qual te constituí rei, sabedoria e conhecimentos te são dados. E te darei também riquezas, bens e honras. Então, Salomão, ele não pediu, Deus disse, pede o que tu quiseres, mas ele não pede as bênçãos, ele pede sabedoria e conhecimento. E Deus acrescenta o resto. Glória a Deus, glória a Jesus, né? Como tem aquele versículo ali de Paulo, né? Que a gente possa buscar o reino de Deus e que todas as coisas possam ser acrescentadas, né? Todo o povo crescia, versículo 14 fala que crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres agregados ao Senhor. Então a multidão, mesmo ante esse temor aí de se ajuntar, a multidão crescia, né? A multidão aumentava, a multidão dos crentes. Quando o povo percebe que Deus verdadeiramente está ali com os apóstolos, muitos se unem, homens e mulheres, né, se unem cada vez mais, e sempre há lugar para mais pessoas, né? A salvação é para todos. Então deve ter sido um grande, essa doutrina, né, esses apóstolos, essa doutrina de Jesus deve ter sido um grande choque ali para a cultura judaica, né? Porque para ser membro do judaísmo, por exemplo, um estrangeiro, ele tinha que ser circuncidado, tinha que participar de rituais, né, de festas solenes, e as mulheres sempre estavam em segundo plano. E aqui a gente vê o versículo 14 dando ênfase a homens e mulheres, e o versículo 16 vai falar que muitas pessoas vinham, né, estrangeiros vinham ali, muita gente das cidades vizinhas a Jerusalém, levando doentes e atormentados de espíritos imundos, e todos eles eram curados. Então, o Jesus, ele coloca homens e mulheres em pé de igualdade, algo que era escândalo para a cultura da época, né, para a cultura judaica. E no versículo 15 nós temos que as pessoas, né, os discípulos estavam tão cheios do Espírito Santo, né, que as pessoas notavam isso através das curas, dos sinais, dos prodígios, que eles traziam os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre os leitos e macas, né, eles botavam as pessoas no chão, né, nas ruas, para que quando Pedro passasse, a sombra dele se projetasse sobre algum deles. Olha aí que bênção, né? A fé, eles tinham os apóstolos em tão grande estima, né? Que eles traziam todos os enfermos, os doentes, as camas eram trazidas e colocadas no chão, para quando Pedro passasse, pelo menos a sombra, né, pegasse. Tanto era o número de pessoas que pediam oração, né? Que pediam que Pedro tocasse nelas. Então a multidão era tão grande que, creio eu, que não dava para Pedro colocar a mão sobre cada um. Até de outras localidades vinham pessoas, como fala aqui no versículo 16. Então a Bíblia não fala explicitamente se realmente a sombra de Pedro curou. O versículo só fala que eles colocaram os enfermos para que a sombra de Pedro passasse sobre eles, na esperança de serem curados, mas não fala, um foi curado pela sombra, não fala explicitamente. E as pessoas tinham tanta fé, né, que, quem sabe, né, Deus opera
por diversos meios, né? Quem sabe alguns foram curados, né, diante da fé. Assim como nós tivemos aquela mulher do fluxo de sangue que tocou a orla ali das vestes de Jesus e foi curada. A gente vai ver também que o Paulo relata que o lenço de Paulo, ele tirava um pedaço do lenço lá e o lenço curava, né? Porque ele também era cheio do Espírito Santo. Mas Jesus falou, eu creio que a sombra curava, né? Eu creio porque Deus, ele pode fazer tudo, ele é dono de tudo, todo o poder e toda a autoridade emanam dele. E Jesus também falou sobre isso. João 14:12 fala que, na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. Então, uma cura ali através da sombra de Pedro era uma obra maior do que a de Jesus, né? Jesus, a mulher tocou na sua veste, né? A sombra não chegou nem a tocar ali, não chegaram nem a tocar em Pedro, né? Glória a Deus, a palavra se cumpre, né? Jesus falou, está falado. Então é importante nós ressaltarmos que estamos falando de pessoas cheias do Espírito Santo, né? O livro de Atos, ele é enfático, ele repete isso, fala isso repetidas vezes, que os apóstolos eram cheios do Espírito Santo, eles oravam, clamavam, tinham uma comunhão. Você vê que uma pessoa mentiu aqui, ela foi logo exterminada ali. Antes era a pureza, né? Antes era o tanto que eles se dedicavam ali à oração, ao jejum, à doutrina dos apóstolos. Não devemos achar que existe uma virtude de cura em relíquias, né? Como muitos creem, já que os santos estão mortos, mas aqui são pessoas cheias do Espírito Santo, pessoas que estão ali vivas entre o meio ali, orando e clamando em nome de Jesus. A cura não se alguns foram curados pela sombra de Pedro, a cura não se dava pelo fato de ser a sombra de Pedro, mas pelo poder de Jesus operando através de Pedro. O poder de Cristo ressurreto ali, por intermédio dos apóstolos, é que faziam as curas, seja por imposição de mãos, seja pelo óleo da unção, seja pela sombra de Pedro, ou por qualquer outro meio. Era o poder de Jesus por trás daqueles homens cheios do Espírito Santo, né? Glória a Deus. E a gente vê aqui nesse relato, né, eu vou ler novamente para vocês, ó, versículo 14, crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres, agregados ao Senhor, a ponto de levar os enfermos até pelas ruas e colocarem sobre leitos e macas, para que ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse em algum deles. Afluía também muita gente das cidades vizinhas a Jerusalém, levando doentes e atormentados de espíritos imundos, e todos eram curados. Então as curas atraíam pessoas, atraíam novos cristãos, confirmavam a verdade ensinada pelos apóstolos e demonstravam o poder de Jesus, né, o poder do Messias, né? E eles sempre davam honra e glória ao Senhor, né? Glória a Deus, glória a Jesus. Que bênção, né? Então, que bênção que a palavra do Senhor se cumpre, né? O que Jesus falou vai se cumprindo, né? Os sinais seguindo aqueles que seguem a Jesus, né? Glória a Deus. E aqui, a partir do versículo 17, nós temos mais um episódio de prisão, né? Os apóstolos Pedro e João tinham sido presos, né? Tinham passado a noite ali na prisão e foram levados perante o Sinédrio. Tivemos aquele interrogatório ali, onde foram ameaçados, e Pedro e João disseram que eles não iam deixar de falar, né, das coisas que eles viram e ouviram. E eles cumprem isso, né? Eles continuam falando sobre Jesus. E aqui no versículo 17 até o 32, né, melhor, até o 42, a gente vai ver que eles foram presos novamente. Então, os líderes religiosos devem ter ficado furiosos, claro, né, porque os apóstolos Pedro e João, eles disseram que iriam escutar a Deus antes de escutar a eles, e aqui eles continuam ali pregando a palavra do Senhor, né, claro. Então, a obra do Senhor, ela não poderia parar, e vai encontrar resistência, né, vai encontrar oposição. Satanás sempre enviará pessoas adversárias contra a obra do Senhor. Então, nesse estudo de hoje, nós vamos ver claramente que, de um lado, o mal tentando silenciar o evangelho, e do outro, o bem, a graça de Deus lutando e incentivando. É como se fosse um eterno jogo de xadrez, né? Satanás faz um movimento, Deus faz um movimento. Isso vai se repetindo até a consumação dos séculos, até que Deus dará um xeque-mate. Então, os líderes religiosos, eles tinham inveja dos apóstolos, né? Eles queriam matar, mas por conta do povo, né, por respeito ao povo ali, que os tinha em grande admiração, eles não o fizeram.
Então, aqui nós temos um caso em que eles se levantam aqui, ó, levantando-se, porém, o sumo sacerdote, versículo 17, e todos os que estavam com ele, isto é, a seita dos saduceus, tomaram-se de inveja. Então, viam aqueles homens ali pregando no pórtico de Salomão e começou a crescer uma inveja dentro deles. Tinham inveja de Pedro, né, inveja de todos os apóstolos, de todos que se convertiam. Quando ouviram e viram, né, que a multidão se reuniu diante deles e que a ordem, a ameaça deles não tinha surtido efeito, eles começam a ficar cada vez mais e mais com inveja e enfurecidos. E no versículo 18, eles prendem os apóstolos e os recolhem à prisão pública. Então, Anás e Caifás viram ali, né, que todo o seu poder, toda a sua riqueza, toda a sua tirania estava em risco por conta daquela doutrina pregada pelos apóstolos, né, sobre Jesus Cristo. E todos aqui se unem, né? Devem ter tido também fariseus no meio aqui. Nós vamos ver que Gamaliel ele vai falar ali. Então todos se unem, pessoas que eram inimigas entre si se unem contra Jesus. Os líderes religiosos eles exigiam respeito e reverência, e os apóstolos exigiam que as pessoas respeitassem e reverenciassem a Jesus, a Deus, né? O poder do Espírito Santo que os apóstolos receberam para operar milagres, para falar com ousadia a palavra do Senhor, não veio sem o ódio deles, né? O ódio deles aqui veio junto. Você cheio de poder aqui, pessoas do seu lado aqui com ódio, né? Querendo lhe perseguir, querendo lhe matar, contrárias a Jesus. E agora eles sabiam onde encontrá-los, né? Eles estavam sempre ali no pórtico de Salomão. Era mais fácil ali encontrar aqueles apóstolos, né? Os discípulos do Senhor. Não sabemos, a palavra do Senhor não fala quantos foram presos, né? Quantos apóstolos foram presos. Ele só fala o seguinte, ó, prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública. Nós tivemos que, no caso anterior de prisão, foi apenas Pedro e João, mas aqui não é relatado. Será que foram todos os apóstolos ou somente alguns? A Bíblia usa apenas a palavra apóstolos, né? Prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão. Glória a Deus. Glória a Jesus. Então, eles estão na prisão ali, na prisão pública, mas Deus está com eles, né? Lembrando que eles estão cheios do Espírito Santo, né? Glória a Deus. E no versículo 19 nós temos o seguinte, ó, mas de noite, um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e conduzindo-os para fora, lhes disse, ide e apresentando-vos no templo, dizei ao povo todas as palavras desta vida. Tendo ouvido isto, logo ao romper do dia, entraram no templo e ensinavam, né? Glória a Deus, glória a Jesus. Então, já que não conseguiram calá-los, né, com ameaças, eles se encheram de inveja e resolveram prendê-los, né? A prisão poderia calá-los. Então, a prisão ela poderia impedir esse crescimento aqui do evangelho, né? Que a cada dia crescia mais e mais a multidão de crentes. Os apóstolos presos ali, o evangelho, os sinais, os prodígios não seriam realizados. E podiam também, de certa forma, amedrontar tanto os apóstolos como os outros discípulos do Senhor. Mas o Senhor estava no comando de tudo, né? Ele deixou uma promessa, ele prometeu que a igreja era dele e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Nada faria recuar aqueles que estão cheios do Espírito Santo, aqueles que estão fazendo a obra do Senhor. Não seriam cadeias, não seriam tribulações, prisões, açoites, torturas e martírios que iriam parar a igreja do Senhor. Então Deus enviou um anjo para libertar os apóstolos. Um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere. O Senhor, ele nunca abandona os seus, né? Sempre estará ao lado dos que defendem e sempre vai sustentar os seus. Não há prisão tão escura ou tão forte que o Senhor não possa agir. Glória a Deus. Então, o anjo, ele abre as portas, conduz ali os discípulos para fora da prisão, né, para fora do cárcere, e ele dá uma ordem para os discípulos, né? Ele diz o seguinte, ó, ide e apresentando-vos no templo, dizei ao povo todas as palavras desta vida. Olha que mensagem forte aí. Todas as palavras desta vida.
dizer todas as palavras desta vida era falar de Jesus, né? Falar dos seus ensinamentos, dos seus milagres, falar da salvação, proclamar as boas novas do Evangelho. Falem as palavras que o Espírito Santo colocar na boca de vocês. Palavras de vida, palavras que vivificam, palavras que salvam, palavras de vida eterna. Essa é a palavra, né, que faz distinção entre vida eterna e morte eterna. Se falar de Jesus são palavras de vida, as palavras que não falam de Jesus são palavras de morte. Que não falar de Jesus, qualquer doutrina que não falar de Jesus gera morte. Aqui entra tudo, né? Todas as doutrinas, se você entrar numa igreja e ela não estiver falando de Jesus, corra dela, porque lá tem palavras de morte. Porque os discípulos vão falar as palavras desta vida, palavras que falam de Jesus Cristo. São as palavras, né, de Jesus que são todas as palavras desta vida, né? Glória a Deus, glória a Jesus. Então, um testemunho desse aqui, né, iria aumentar ainda mais, não só a fé dos apóstolos, mas eles iam contar esse testemunho de que estavam presos e que foram soltos. Eles foram postos em liberdade ali para testemunhar e não para fugirem, né? Eles não fogem, né? O anjo dá ordem para que eles vão para o templo lá e testemunhem sobre Jesus, sobre as palavras desta vida. E sabemos que no templo, né, tinham, além das 3 horas de oração, né, a hora terceira, a hora sexta e a hora nona, muitos, antes de iniciar os seus trabalhos ali, eles iam ao templo, faziam orações, né, dedicar um tempo ali de oração, de adoração ao Senhor, antes de começar os seus trabalhos diários. E muitos judeus estavam ali nesse momento. Eles tinham sido ameaçados, olha como é forte isso, né? Eles tinham sido ameaçados de prisão, de tortura, de espancamento, e agora estavam ali no templo, tinham sido presos, né? E agora estavam ali no templo, ali, testemunhando as palavras desta vida, né? Glória a Deus, glória a Jesus, né? Então, é bênção demais, né? Então, a partir do versículo B aqui, ó, 21, ó, tendo ouvido isso, eles, logo ao romper do dia, entraram no templo e ensinaram, né? Cumpriram ali a ordem enviada pelo anjo. Chegando, porém, o sumo sacerdote e os que com ele estavam, convocaram o sinédrio e todo o senado dos filhos de Israel e mandaram buscá-los no cárcere. Então, eles se reuniram ali e aqui nós temos um caso semelhante ao da primeira prisão, né? Pedro e João ficaram ali à noite no cárcere e de manhã cedo o sinédrio se reuniu e mandaram trazer Pedro e João. E aqui também inicia-se o dia, o sinédrio se reúne e manda trazer ali os apóstolos. Só que os apóstolos não estavam mais na prisão, né? Os apóstolos estavam ensinando no templo, né? Então, a gente vê que eles se reúnem, mandam trazer os prisioneiros, só que chegando lá no versículo 22, os guardas indo não os acharam no cárcere. E tendo voltado, relataram, dizendo, versículo 23, achamos o cárcere fechado, com toda a segurança e as sentinelas nos seus postos junto às portas, mas abrindo-as, ninguém encontramos dentro, né? Glória a Deus, glória a Jesus, né? Eles mandam os guardas ali no cárcere, né? Tudo estava conforme eles haviam deixado na noite anterior, né? Os sentinelas nos seus lugares, segurança ali na porta do cárcere, mas quando eles abriram as portas, estava vazio. Assim como o túmulo de Jesus está vazio, ele não está mais lá porque ele ressuscitou. O cárcere aqui onde estavam os apóstolos está vazio. Glória a Deus, glória a Jesus. Então, eles ficam perplexos. Versículo 24. Quando o capitão do templo e os principais sacerdotes ouviram essas informações, ficaram perplexos a respeito deles e do que viria a ser isto. Então, eles ficaram se imaginando ali o que aconteceu, o que viria, o que é isso, o que aconteceu. Se Paulo já tivesse escrito que as suas cartas e aqueles homens tivessem conhecimento, né, delas, eles tinham dito que os apóstolos teriam sido arrebatados, mas eles não entendiam o que tinha acontecido, o que viria a ser isso, o que foi que aconteceu. Olha o tamanho do milagre, né? O tamanho do milagre. Eles chegaram lá, versículo 23, e acharam o cárcere fechado. Toda a segurança estava no lugar. Sentinelas nos seus postos, e o cárcere estava vazio. A cela, ela foi aberta de tal forma, porque a palavra do Senhor fala que ela foi aberta, o anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e conduziu eles para fora. Eles não foram transportados de forma milagrosa,
mas a cela foi aberta e eles saíram. Então, as fechaduras, as grades foram abertas, nenhum barulho foi ouvido, nenhum rangido, nenhum barulho de chave ou de ferro. Os apóstolos passaram pelos guardas, se eles estavam dormindo, não acordaram, ou tiveram a visão ali enganada, de certa forma, pelo anjo. Nenhum barulho os perturbou se eles estivessem dormindo, né? Se eles estivessem acordados, a visão deles foi cegada e foi embaralhada ali, de certa forma, que eles não viram, né, os apóstolos saindo. Então, enquanto eles estavam perplexos, versículo 24, e tentando entender o que viria a ser isto, versículo 25 fala que nesse ínterim, ou seja, nesse intervalo aí, alguém chegou e lhes comunicou: eis que os homens que recolheste no cárcere estão no templo, ensinando o povo, né? Glória a Deus, glória a Jesus, bendito seja o nome do Senhor, né? Eles estavam ali tentando entender o que havia acontecido, mas os homens estavam lá no templo ensinando, né? Ensinando todas as palavras desta vida, né? Que bênção, né? Que pérola, que maravilha esse episódio aqui. Enquanto eles procuram entender o que houve ali, procuram entender como eles saltaram das cadeias, como eles fugiram, se eles furaram um buraco ali, fizeram um túnel, eles estão libertados pelo anjo, ensinando todas as palavras desta vida, né? Glória a Deus, glória a Jesus, né? Então buscaram novamente os apóstolos, desta vez para a presença, eles trazem, né? Vão lá no templo e trazem os apóstolos, né? Versículo 26, ó. Nisto, indo o capitão e os guardas, os trouxeram sem violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. Então, dessa vez, eles mandam trazer novamente os apóstolos sem violência, né? Claro, por conta do povo. Provavelmente estavam mais enfurecidos ainda, né? Uma ordem, ou seja, uma ordem, as ordens deles, nenhuma ordem que eles tomavam ali estava sendo obedecida. Ameaçaram que não ensinassem, estavam ensinando. Foram colocados na prisão, não estavam na prisão. Então, a raiva, né, a fúria, o ódio contra a doutrina de Jesus, contra os discípulos, contra os apóstolos, estava crescendo mais e mais. E, versículo 27, trouxeram-nos apresentando-os ao Sinédrio, né? O Sinédrio é aquele grupo ali dos líderes religiosos, formado por 70 membros, né? Tinham fariseus, tinham saduceus, tinham escribas, tinham doutores da lei, tinha um sumo sacerdote também estava lá, claro, que ele era o que presidia. E o sumo sacerdote começa a interrogá-los. Então, eles começam aqui um novo interrogatório ali, né? Versículo 28 fala o seguinte, ó: expressamente vos ordenamos que não ensinasseis nesse nome. Contudo, enchestes Jerusalém de vossa doutrina e quereis lançar sobre nós o sangue deste homem. Então, aqui eles interrogam, né, novamente os apóstolos, e eles ainda chamam os apóstolos de mentirosos, né, porque o sangue de Jesus estava sim na mão deles, mas eles dizem que querem lançar sobre nós o sangue desse homem, né? Veja como as coisas mudam, ó. Em Mateus 27, 25, os líderes religiosos, eles falam o seguinte, ó, que o sangue desse homem caia sobre nós, sobre os nossos filhos. Aí agora, em Atos 5, 28, eles falam o seguinte, ó: vocês querem lançar sobre nós o sangue desse homem. Não era... É uma contradição aqui, eles não sabem mais, eles estão confusos, estão perplexos ali ante os milagres, ante a doutrina do Senhor, né? Uma hora dizem que o sangue cai sobre eles, outra hora dizem que vocês querem lançar esse sangue sobre nós. Glória a Deus. Então, qual foi a resposta de Pedro, né? Pedro tomando a proeminência aqui, né? Tomando a direção, né? Tomando a liderança aqui nesses primeiros capítulos aqui de Atos. Então, Pedro, ele se levanta aqui. Então, Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Então, Pedro, ele repete ali o segundo discurso, né, que ele falou perante esses homens aqui, né? Ele tinha falado lá, né, que eles não iam deixar de falar do que viram e ouviram. Julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus. Ele fala a mesma coisa, que importa obedecer a Deus do que aos homens. Então, esse texto aqui, ele nos lembra da questão da desobediência civil.
Os apóstolos, eles desobedecem às autoridades constituídas, né, que são aqui os líderes religiosos. Só que as ordens deles, do Sinédrio, eles vão de encontro à ordem de Deus, à autoridade de Deus. Mas a autoridade de Deus, ela está acima de todos. Segundo Marshall, ele diz que ser cristão é estar disposto a obedecer a Deus antes do que aos homens e suportar as consequências. É isso que eles estão fazendo aqui. Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Se uma autoridade, nós temos que obedecer às autoridades, mas se uma autoridade toma uma ordem, tem um tratado, uma ordem, uma lei que é contra a palavra do Senhor, nós temos que obedecer a palavra do Senhor. Então, os apóstolos não se intimidam ante as ameaças, e Pedro, ele ele tem uma oportunidade ali de falar sobre Jesus, né? Novamente, ele tem uma oportunidade ali de falar sobre o Evangelho, versículos 29, 30, 31 e 32. Então, versículo 30. Antes importa obedecermos a Deus do que aos homens, né? Versículo 29 e 30. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vós matastes pendurando no madeiro. Deus, porém, com a sua destra, o exaltou a príncipe salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. Ora, nós todos somos testemunhas desses fatos, e bem assim o Espírito Santo, que Deus outorgou aos que lhe obedecem. Então, Pedro, ele fala que Deus, no versículo 30, ele vai falar que Deus ressuscitou a Jesus, e ele reafirma a acusação de que os líderes tinham matado Jesus e pendurado ele no madeiro. Vós o mataram, crucificando no madeiro. No 31, ele vai falar mais uma vez sobre a ressurreição de Jesus. Deus o exaltou para trazer arrependimento, remissão dos pecados para Israel. 32, novamente, ele afirma que eles eram testemunhas desses fatos e estavam ali com o Espírito Santo, conforme a promessa que Deus outorgou aos que ele obedece. Então, a gente vê que a história começa a ficar repetitiva, né? Os líderes religiosos falam uma coisa, Pedro repete as mesmas palavras, como se eles realmente tivessem fechado a verdade do evangelho, e por mais que eles falassem, eles não queriam ouvir. Nós temos um caso, por exemplo, bem parecido, né, bem semelhante aqui, que aconteceu com Lutero, né, que foi um dos maiores reformadores, né, o Papa ali, ele excomungou Lutero, né, e chamou Lutero para se retratar. Eles questionam ali, na verdade o Papa, ele faz uma bula, né, ele cria uma bula ali, uma bula papal, acusando Lutero, e Lutero responde, dizendo que ele não vai se submeter a leis ao interpretar a palavra do Senhor. Depois Lutero, ele é levado ali diante do imperador, né, imperador Carlos V, tem alguns arcebispos também ali, a Dieta de Worms, né, conhecida, e questiona novamente Lutero, né, Lutero, você repele seus livros e os erros que eles contêm? E Lutero responde, né, uma frase aqui bem emblemática de Lutero. Ele fala assim, que me convençam mediante o testemunho das Escrituras e com argumentos claros, porque não acredito nem no Papa, nem nos concílios, já que está provado que estão errados, que se contradizem a si mesmo. Pelos textos da Sagrada Escritura que citei, todos eles contradizem o Papa e as suas doutrinas. Estou submetido à minha consciência e unido à palavra de Deus. Por isso não posso nem quero retratar-me de nada, porque fazer algo contra a minha consciência não é seguro nem saudável. E ele termina falando que não posso fazer outra coisa, esta é a minha posição, que Deus me ajude. Então, de igual forma, Pedro e os apóstolos não podiam trair suas próprias consciências. Lutero, ele havia lido as Escrituras e havia entendido a palavra do Senhor, ele não podia negar ali os seus escritos, iria estar traindo a sua própria consciência, além de estar traindo a Deus. Então, eles iam trair tudo que eles tinham visto e ouvido, então eles tinham que obedecer a Deus do que aos homens. Era uma ofensa gravíssima você ali, na cultura judaica, você não obedecer ao sumo sacerdote, mas eles não podiam deixar de falar das coisas que eles viram e ouviram, né? Glória a Deus, glória a Jesus. Então, que bênção, né? O tempo já está um pouco corrido, mas eu creio que a gente consegue finalizar aqui até o versículo 42, né? Que é só
o desfecho aqui dessa prisão, né, desse interrogatório. Então, o versículo 33 fala o seguinte: eles, porém, ouvindo, se enfureceram mais ainda e queriam matá-los. Então, eles ficaram mais furiosos ainda. Segunda vez que negavam as suas ordens. A fúria era tão grande que eles queriam matá-lo. O único modo, realmente, de silenciar aqueles homens era matá-lo, porque eles já tinham ameaçado, já tinham os prendido, né? Mas eles não... A decisão deles era firme, né? Iam seguir a Deus, iam continuar falando de Jesus. Então eles se enfurecem, nessa palavra que é enfurecer, é interessante que ela significa serrar em pedaços, dividir com uma serra. Essa palavra enfureceram-se aqui, como se eles, com os olhos ali, eles quisessem destruir, serrar aqueles homens ali ao meio, matar ali mesmo, né? Tamanho era o ódio, tamanho era a fúria deles. Então, ao perceberem, né, que as ameaças, que as prisões eram inúteis, eles queriam acabar logo ali com tudo, né? E, diante dessa fúria ali, percebendo esse ódio, essa fúria, se levanta um homem aqui chamado Gamaliel. Versículo 33 fala assim, ó: eles, porém, ouvindo, se enfureceram e queriam matá-los, mas, levantando-se no sinédrio, um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, acatado por todo o povo, mandou retirar os homens por um pouco de tempo, e lhes disse, versículo 35, vamos entender o que ele vai dizer aqui. Então, Gamaliel, ele era um fariseu, um doutor da lei, venerado por todo o povo, um importante membro do sinédrio. Com o doutor da lei, ele era um homem que estudava profundamente as escrituras, principalmente o Antigo Testamento, né? Eles não tinham um Novo Testamento nessa época. O nome Gamaliel significa Deus é a minha recompensa. Ele era um homem culto, respeitado por todos. E pelas suas palavras, nós vamos ver que era um homem extremamente temente a Deus. Foi ele, o ilustre mestre, que ensinou tudo sobre a lei para o jovem Saulo de Tarso. Paulo fala sobre isso, né? Atos 22:3. Quanto a mim, sou judeu, nascido em Tarso da Cilícia, e nesta cidade criada aos pés de Gamaliel, instruído conforme a verdade da lei de nossos pais, zelador de Deus, como todos vós sabem. Então, Paulo fala ali que ele aprendeu aos pés de Gamaliel, né? Porque os rabinos, eles ensinavam sentados, então todos ficavam sentados. Então, aos pés de Gamaliel é isso, você aprender ali, sentado ali próximo a ele. E Gamaliel chama todos a uma reflexão. A reflexão está nos versículos 35, 36, 37 e 38. E 39 também, né? Glória a Deus. Então, diz o seguinte, Gamaliel, ó: israelitas, atentai bem no que ides fazer a estes homens, porque antes desses dias se levantou Teudas, insinuando ser ele alguma coisa, ao qual se agregaram cerca de 400 homens, mas ele foi morto, e todos quantos lhe prestavam obediência se dispersaram e não deu em nada. Depois de Teudas, se levantou Judas o Galileu, nos dias do recenseamento. Jesus estava para nascer nesse período do recenseamento, e levou muitos consigo. Também este, Judas Galileu, pereceu, e todos quantos lhe obedeciam foram dispersos. Versículo 38. Agora vos digo, dai de mão a estes homens, deixai-os. Porque se este conselho, ou se esta obra vem de homens, ela perecerá. Mas se é de Deus, não podereis destruí-los, para que não sejais, porventura, achando lutando contra Deus. E concordaram com ele. Olha que bênção, que palavras abençoadas ali. Ele pede uma reunião particular ali com todos do Sinédrio, para poder deliberar ali. E Gamaliel apresenta um conselho sábio a respeito da reação dos líderes religiosos, a respeito da fúria que eles estavam sentindo. Gamaliel percebe a raiva deles ali, e iam tomar uma decisão precipitada, uma decisão errada ali. Mas Gamaliel pede cautela, né? Atentai bem ao que vocês vão fazer com esses homens. É necessário refletir. Então, Gamaliel, ele cita dois homens aqui, né? Ele cita Teudas. Teudas, ele foi um rebelde, né? Um insurgente ali, que se declarou profeta, e 400 homens o seguiram, mas depois que ele morreu, né? Ele foi decapitado, depois que ele morreu, ninguém ouvia falar mais de Teudas nem dos seus discípulos.
E depois ele falou de Judas, né, que foi na época do recenseamento, né, Jesus estava prestes a nascer ali, né, José e Maria foram até Belém com Maria grávida e tudo mais. Então, e esse Judas o Galileu, ele era contra a cobrança de impostos, ele achava que toda cobrança de impostos que não fosse para Deus era ímpia, era blasfêmia contra Deus. Ele era contra que os romanos, né? E ele se levantou ali, mas após a sua morte também, todos os seus discípulos foram dispersos. E, de certa forma, Gamaliel aqui está comparando Jesus a esses homens aqui, né? Gamaliel, ele parte do pressuposto que essa história ia se repetir com Jesus. Ele colocou Jesus no mesmo patamar desses rebeldes. Esqueceu que esses homens morreram, mas Jesus morreu e ressuscitou. Então, esse pequeno discurso de Gamaliel aqui dá uma certa trégua, né, para os apóstolos, aplacar a ira ali, a fúria dos líderes religiosos que estavam a ponto de matá-los, de condená-los à morte. A gente precisa guardar esse conselho aqui de Gamaliel no nosso coração, sempre perguntar se o que estamos fazendo é da vontade de Deus ou não, né? Claro que as palavras de Gamaliel não são verdades absolutas, né? Porque tem muitos planos malignos, tem muitas pessoas que não creem em Deus que seus planos prosperam, mas ele dá um conselho aqui sábio, que acaba ali, de certa forma, dando uma trégua, né, à igreja do Senhor, né? E os membros concordam com Gamaliel. Os apóstolos ali são soltos, ele manda chamar, versículo 40, chamando os apóstolos, açoitaram-nos e ordenando-lhes que não falassem em nome de Jesus, os soltaram. Novamente aqui, uma ameaça, dessa vez eles são açoitados, né, uma quarentena de açoites, menos um, esse era o costume, né, dos açoites, 39 chibatadas eles levavam, e o versículo 41 fala que os apóstolos se retiraram do sinédrio regozijando-se, né? O cara tinham acabado de apanhar ali, de levar 39 chibatadas, mas saíram ali se regozijando por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas em nome de Jesus. E todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo, né? Então, nada parava a igreja do Senhor, nada parava esses homens e mulheres, nem açoites, nem prisões, nem ameaças. Eles estavam cheios do Espírito Santo e eles continuaram pregando a mensagem no templo, nas casas. Todos os dias eles não cessavam, como diz a palavra do Senhor, de ensinar e de pregar Jesus Cristo. Que bênção, né? Que bênção. Tem um escritor chamado Tertuliano, né? Que é um escritor historiador, que ele viveu ali nas primeiras fases do cristianismo, no início do cristianismo. Ele viveu mais ou menos do ano 160 a 220 depois de Cristo, né? Mais ou menos 100 anos depois desses relatos de Atos dos Apóstolos. E ele foi um dos primeiros autores cristãos, inclusive, ele foi o primeiro a usar o termo trindade em um dos seus livros, né? Em uma das suas obras. Ele foi também o primeiro a escrever uma obra toda em latim sobre o cristianismo. E ele falou uma seguinte frase aos romanos, né, às autoridades romanas. Ele falou o seguinte, ó, matem-nos, torturem-nos, condenem-nos, façam de nós pó. Quanto mais vocês nos oprimem, tanto mais crescemos. Sangue dos mártires é a semente da igreja. É bênção, né? Glória a Deus, eles não se entregavam, né? O Espírito Santo ali os enchia mais e mais e eles não se entregavam, né? Que bênção, né? Que pérolas que nós temos aqui no livro de Atos dos Apóstolos. E a partir da próxima quarta-feira, nós iremos ver, na próxima quinta-feira, perdão, nós iremos ver aqui mais um episódio aqui, né? A igreja agora se organizando ali entre os seus membros ali, diáconos, né? Apóstolos, mestres. Vamos ver como foi isso, né? Glória a Deus, glória a Jesus, né? Eu não sei se a Jane já pode orar, né? Ela estava em viagem, eu não sei se ela já chegou. Jane, você pode orar? Ou ainda está em... Vou orar sim. Deus Jane? maravilhoso, poderoso. Oi? Tá me escutando? Tá um pouco baixa, mas continue. Então deixa eu ver se eu tiro aqui, é por causa do Waze. Pronto. Deus maravilhoso, nós queremos te agradecer, Senhor, por mais um dia, por mais uma vez, Pai, que tivemos a oportunidade de escutar a Tua palavra. Senhor, muito obrigado, Pai, porque nós cremos, sim, que Tu és o Deus do milagre, Tu és o Deus que opera, Senhor, quando nós necessitamos. Paizinho,
Muito obrigado, Deus, por essa palavra, obrigado pela vida de cada um que esteve hoje aqui ouvindo esses estudos, e nós cremos, Senhor, no teu agir, no teu amor e nos milagres, Pai. Nós cremos em milagres, Senhor. Em nome de Jesus, nós te agradecemos pela vida do irmão Renato, que trouxe essa palavra maravilhosa. Você conosco nos abençoa, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus, glória a Jesus, né? Como a Romy observou aí, palavras desta vida, né? Com V maiúsculo, né? Glória a Deus, glória a Jesus. Realmente as palavras, falar sobre Jesus é falar desta vida, né? Palavras desta vida, né? Que Deus abençoe a cada um, que possamos ter uma noite de paz, uma noite tranquila, né? Que você possa meditar em tudo que foi ensinado, leia a palavra do Senhor, ore, se dedique, né? Em obedecer ao Senhor, né? Que Deus abençoe a todos e que possamos estar aqui amanhã no mesmo horário, né? A paz do Senhor a todos. A paz do Deus Senhor abençoe. a todos. Amanhã, se Paz Deus assim. quiser. Amém. Paz do Senhor, glória a Deus, Paz, obrigada, amém. Renato. Fernanda, Guilherme, Deus abençoe a todos. Irmã Glória, Elisa, Deus abençoe. Thaís também, Gabriel, Michele. Paz, Edmilson. Paz.